Guilherme, há duas questões, especificamente sobre a deputada federal Erika Hilton, que nós queremos tratar com você. Mas primeiro vamos falar de uma, que é a polêmica dos maquiadores, né, que pautou o Brasil aí nos últimos dias. Você protocolou uma notícia de fato junto à Procuradoria da República no Distrito Federal para apurar possíveis irregularidades no uso de verbas de gabinete da parlamentar. E a denúncia se baseia em matéria jornalística que aponta o uso de recursos públicos para o pagamento de maquiadores, né? Ela já reconheceu, né? Ela reconheceu que os conheceu como maquiadores e depois os nomeou para a equipe de gabinete. Só que eventualmente eles ainda prestam esses serviços a ela, né? Em que altura está essa ação, vereador? A notícia de fato foi enviada ao Ministério Público, eles demoram um tempo para acatar, iniciar as investigações e por vezes até colocam em sigilo. Eu sei que não só eu, mas diversos outros parlamentares também entraram no Ministério Público e na PGR nesse caso dos maquiadores. De fato, a Erika Hilton já se pronunciou dizendo que não sabe qual a formação dele de fato, enfim, já deu algumas declarações colocando ela em uma posição complicada em relação ao caso dos maquiadores. A gente continua acompanhando. Assim que o Ministério Público acatar e abrir uma investigação, um inquérito, qualquer coisa nesse sentido, eu aviso vocês e a gente passa a divulgar. Mas fato é, isso precisa ser investigado. Não tem como um parlamentar que diz defender o povo, os interesses do povo, a escala 6 por 1, os trabalhadores, vai lá e contrata maquiadores para serem seus assessores. Não um, mas dois maquiadores. Como se um não fosse suficiente, gasta aí quase 11 a 12 mil reais por mês com maquiadores ali no seu gabinete. Então acredito que é motivo suficiente para o povo ter suas explicações e respostas. Então peço ao Ministério Público que de fato abra uma investigação sobre esse caso e aí a justiça e as instituições decidam o que fazer com ela. E além de maquiadores, você também entrou com uma ação, eu ia falar o senhor, mas vejo um parlamentar tão jovem, é Fique à tentador vontade, chamá-lo tem de paz. você. Eu também não consegui chamar de senhor. Não precisa. Tratando da ação popular, que você moveu contra a Erika Hilton também, mas não sobre maquiadores, sobre o uso de verba pública para contratar segurança privada. Depois o senhor até suspeitou que essa tal empresa contratada fosse uma empresa de fachada. Conta para gente o que motivou essa ação popular e o que tem no entorno dessa notícia. Veja bem, depois que saiu a notícia do caso dos maquiadores, a gente começou a investigar um pouco mais os gastos da deputada Erika Hilton. E aí vimos ali um gasto um tanto quanto suspeito, R$ 8.700 por mês para uma empresa de segurança privada. Isso não é muito comum, a gente olhou outros deputados, até mesmo do PSOL, do PT, e pouquíssimos deputados gastam com segurança, ainda mais valores tão altos e de forma tão recorrente. Isso chamou nossa atenção. Já faz mais de ano que ela gasta todos os meses esse valor com a mesma empresa de segurança. Às vezes é comum alternar a empresa, porque está lá como consultoria de segurança, ou seja, isso deveria ter um serviço de consultoria, se é para instalar. Se é para instalar câmeras de segurança, fazer uma rota de fuga, qualquer coisa nesse sentido, deveria ser algo pontual e não recorrente. Então chamou nossa atenção, passamos a investigar mais a fundo e descobrimos algumas coisas interessantes. Primeiro, essa empresa que ela contrata para prestar o serviço de segurança privada não tem autorização da Polícia Federal para prestar esse serviço, ou seja, não poderia estar atuando dessa maneira. Em segundo ponto, essa mesma empresa que presta serviço de segurança para ela também presta serviço de comunicação em redes sociais para uma vereadora do PSOL de São Paulo. Detalhe, não é qualquer vereadora, é uma vereadora que é ex-assessora da Erika Hilton, se candidatou, venceu as eleições como vereadora. Ou seja, nós temos duas políticas, né, dois políticos contratando a mesma empresa. E aí a gente foi avaliar quem é o proprietário da empresa. Hoje só tem um sócio administrador, eu não lembro até o nome dele, tenho que verificar aqui, mas olha que curioso, ele não tem formação em histórico nem em segurança privada, nem em comunicação ou redes sociais. Ele é formado como engenheiro florestal, engenheiro ambiental. E aí a coisa foi ficando ainda mais suspeita. E como se não bastasse tudo isso, esse mesmo proprietário da empresa, ele também faz parte da Escola do Ativismo, uma ONG que prepara aí militantes, políticos com temas como Amazônia, LGBTfobia, feminismo, é claramente a pauta do PSOL. Então, a nossa suspeita é de que essa empresa, ela não só pode ser de fachada, mas como pode estar repassando esses valores. E aí, além disso tudo, a gente tem
mais duas questões. É uma empresa fantasma. Nós não achamos redes sociais, não achamos sites, ligamos para o número cadastrado no CNPJ, ninguém atendeu. Ou seja, como que uma empresa que presta serviço, seja de segurança, seja de rede social, não divulga os seus serviços? Mais uma suspeita. E por último, o endereço, lembra aquela escola do ativismo que eu falei que o dono é bem ativo? O endereço dessa escola do ativismo cadastrado no seu CNPJ é o mesmo endereço cadastrado nessa empresa de segurança. Fica a pergunta: será que essa contratação da Erika Hilton e da vereadora é para alimentar essa escola do ativismo? É isso que eu espero que ela possa se explicar na justiça. E aí não entramos com ação no Ministério Público, entramos com essa ação na justiça, porque uma ação popular tem o efeito de sustar imediatamente esses gastos e fazer ela se explicar. A juíza entendeu que não haveria motivo de urgência para suspender imediatamente todos os gastos, mas que precisaria de mais informações e mais evidências. Por isso ela acatou nosso pedido, aceitou nossa liminar e pediu para que tanto a Erika Hilton quanto a vereadora de São Paulo se expliquem e deem os seus motivos para contratar essa empresa. Eu acho que vai ser, no mínimo, interessante ver qual argumento elas usam para defender isso daí. E o prazo dado foi de 20 dias e tem alguns dias que foi dado esse prazo, né, pela justiça. É sempre bom lembrar que os prazos da justiça são em 20 dias úteis, então já não São conta final de úteis. semana, recesso, feriado, então costuma prolongar um pouco mais. Geralmente daí coisa de um mês e meio, que ela pode apresentar essa defesa, e também tem a opção delas não apresentarem defesa e o caso seguir só com a nossa acusação. Caso elas apresentem a sua defesa, nós ainda vamos ter mais um prazo para apresentar uma impugnação a essa defesa, e aí sim a juíza vai decidir. Então acredito que é um processo que talvez leve aí no mínimo mais 2 meses para a gente ter uma decisão definitiva da justiça. Agora, vereador, maquiadores, segurança privada, que seria empresa de fachada, peças de grife, conforme nós vimos agora recentemente. O senhor acha que é uma postura compatível com uma parlamentar que briga em nome do socialismo? De forma nenhuma, Marcos. Eu até coloquei no meu Twitter esses dias que eu penso, eu suspeito, que o destino da Erika Hilton é o mesmo ostracismo político que caiu Jean Willis e André Janones. Por quê? Primeiro que ela viaja para Paris e vai num show da Beyoncé lá e falta aqui a marcha LGBT, que é a principal pauta do seu público. Depois, ela aparece com uma bolsa com looks extremamente caros. E como levantou também o Metrópolis, não só ela apareceu com essas bolsas e esses itens caros, como ela faltou votações importantes na Câmara dos Deputados para frequentar eventos de marcas de luxo. E aí fica a questão: qual o interesse dessa deputada em estar em um evento de uma marca como essa? Como se não bastasse, ela vai lá e contrata 2 assessores, maquiadores como assessores para fazer aí a sua maquiagem e aparecer muito bem. Depois, a gente tem evidências de que contrata uma empresa muito suspeita para prestar o serviço de segurança privada para ela. E aí, diante de todas essas críticas, diante de todas essas cobranças e questionamentos, o que ela faz? Pede desculpa, assume seu erro? Não. Posta uma foto e fala que é para morder as costas, que os invejosos não têm vez, que vai desmentir a extrema-direita, seus ataques e está sendo perseguida. É aquela mesma narrativa da esquerda de sempre, que está todo mundo contra ela, de que é homofobia, transfobia, o que for. Ela fala tudo menos explicar os seus próprios atos ou, em uma posição de humildade, se desculpar com seus eleitores e com o público que já elegeu. Eu acho até interessante que ali no post que eu coloquei no meu X sobre essa empresa, vieram alguns eleitores da Erika Hilton falar: caramba, eu votei nela, mas agora estão descobrindo cada coisa sobre ela que está me deixando decepcionado. E de fato, eu entendo que esses eleitores mais centrados, que não são cegos ideologicamente, estão deixando cair as máscaras, as escamas dos olhos e ver de fato quem é a Erika Hilton. Agora, só para a gente finalizar o assunto da Erika Hilton, Monique, só uma última pergunta sobre esse tema. O senhor acha que se fosse Erika Hilton uma parlamentar de direita já teria sido caçada ou punida? Mas não tenha dúvida disso. A Erika Hilton, o Janones, assim como diversos outros deputados de esquerda que parecem ter uma imunidade plena, enquanto os deputados de direita são levados ao STF, têm suas páginas derrubadas. O Nicolas, por exemplo, no Dia da Mulher, colocou uma peruca e fez um discurso falando que homens estavam assumindo o lugar das mulheres, e aí ele já foi processado e condenado por homofobia, transfobia, se eu não me engano, algo nesse sentido, pagar por danos morais. Ainda dá para recorrer, mas essa é a diferença. É isso que acontece. Vai lá uma ONG,
entra com o processo e é condenado com uma velocidade, com uma celeridade absurda. Então existe essa disparidade de tratamento entre os deputados de esquerda e os deputados de direita. Claramente há uma proteção judicial sobre os deputados de esquerda. A gente espera, de fato, que a justiça brasileira se endireite, vá ao centro. A gente não quer favorecimento nenhum, só que cumpra a sua parte e cumpra o seu papel. E vereador, você já recebeu algum tipo de ofensiva depois dessas suas ações? Depois de Você tem Nada, bastante nada, seguidor, né, também, na faixa de uns 500.000 seguidores no Instagram, você tem sim, bastante, né, sim. repercussão, mas e aí, alguma ofensiva? Não, explicitamente nada, nenhum comentário, nenhuma resposta. Ela respondeu os veículos de imprensa falando que era ataque, fake news, não deu nenhuma explicação. A mim não citou diretamente. Claro que seus eleitores encheram a minha página de crítica, comentário e etc., coisas do tipo. A sua militância naturalmente faz isso, mas por enquanto, até agora, nenhuma resposta. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero que ela responda para o juiz, para a justiça, e deixe ali registrado oficialmente nos autos a sua explicação. Acho que vai ser, no mínimo, interessante de ler.